Fala galera, tô aqui num cenário novo, ó, coisa chique, gente. Vocês reconhecem esse cenário aqui de algum lugar? Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo com o meu amigo Thiago Nigro, o famoso Primo Rico. Coisa que vocês me pedem o tempo todo, mas não depende de mim, gente, depende dele querer, né? Pô, quem sou eu na fila do pão pra gravar um vídeo com o cara? A agenda do cara, meu, coisa louca. Mas hoje ele topou a gente gravar aqui, né, mano? Que isso, cara? Tô muito feliz e eu vou explicar o que aconteceu, galera. Toda hora recebo mensagem no direct, lá no Instagram, comentário, falando: Duda, e esse negócio aí do fundo do Primo Rico aí? É, fundo do Primo Rico pega meio mal, né? Desse fundo de investimentos do Primo Rico. Eu já acostumei com as piadas já, cara. Imagino, né? Só não vi uns memes ainda. Aí, dá pra botar no fundo aí? Cada coisa, né, Kaique? Gente besta sempre tem, né, gente? Aí, a galera fica me perguntando direto, e hoje, ó, a gente tá gravando o vídeo aqui, é segunda-feira, né? Hoje eu acordei, tinha um monte de mensagens. Eu falei, cara, será que o Thiago gravaria um vídeo comigo, mano, pra explicar? Porque ninguém é melhor do que ele, que é o criador do negócio, né? Aí eu mandei mensagem, né, depois dá até pra pôr na tela aí, né? Mandei as mensagens aí, falando: fala, mano, tudo beleza? Cara, quando você não estiver conversando com o Warren Buffett ou com o Elon Musk, se sobrar um tempinho pro Primo Pobre pra gente gravar, e ele topou, né? E falou: cola aí hoje aí que a gente pode bater um papo e tal. E a ideia é trocar ideia com ele pra gente explicar como que funciona, o que é esse negócio aí do fundo de investimento do Primo Rico e tal, né? Então, você pode dar uma força aí pra esclarecer? Pô, que isso? Primeiro, é uma honra pra mim, né? Segundo, daqui a pouco você vai ter que mudar o nome do canal aí, cara. Porque você já tá muito rico, não tá não, cara? Tô nada. Tá Continua em Osasco, meu. Ó, eu fiquei, acho que uns 5 minutos dando volta no quarteirão pra não ter que pagar estacionamento, até achar uma vaga. É nada, cara, mas, pô, parabéns pelo seu trabalho. Pô, tá ajudando um monte de gente no Brasil, com certeza. Pô, você se comunica muito bem, ensina muito bem. Espero que, pô, você tenha uma jornada longa e ensine a galera aí. Amém. Tô torcendo pra isso também. E aí uma coisa que eu quero falar, galera. Isso aqui não é pago, não é vídeo combinado. Inclusive, eu que pedi pra gravar esse vídeo com ele, tá? Não foi tipo, o Duda, vem gravar aqui pra divulgar meu fundo de investimento. Não, eu que pedi, porque eu quero esclarecer isso, porque eu acho bem interessante. Só que aí tem aquele ponto, galera. Eu nunca fui investidor, eu nunca fui especialista do mundo de finanças e tal. Então, o que eu falo mais no canal é sobre mudança de mentalidade, como não ficar fazendo asneira, como baixar o nível e não querer ter coisa cara sendo que você é pobre. E a parte de investimento, mentalidade também ele manja pra caramba, mas de investimento ele manja 1000 vezes mais que eu. Então, eu vou tirar dúvidas aqui, galera, e não são só dúvidas minhas, suas, tá? São dúvidas minhas. Tipo, a ideia não é assim, ensina aí pro pessoal, não, ensina eu também, que eu também quero aprender. E aí só vai ter 2 regras aqui, galera, ó, eu tô no estúdio do cara e tô querendo botar a regra, hein, galera? Você que manda hoje aqui, pô. Primeiro, não pode falar termo difícil, e segundo, nada de ficar falando palavra em inglês que eu não sei o que é, porque eu não quero ser humilhado em público aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos começar esse negócio. Eu separei algumas perguntas aqui. Posso começar, Thiago? Vamos lá. Tecla SAP apertada, pronto, tá valendo. Vamos lá. Primeiro lugar, isso que você tá lançando é um fundo de investimento. Ok. Pelo que eu sei, o pouco que eu sei, um fundo de investimento é um lugar que você bota o seu dinheiro para alguém ficar gerenciando e você não ter tanto trabalho de ter que ficar acompanhando as coisas, de ter que ficar perguntando, de ter que ficar movimentando, tirando daqui, pondo para lá. Então, a princípio, a maior vantagem do fundo de investimento seria você não ter o trabalho de ter que ficar mexendo nas coisas, e a maior desvantagem seria você ter que ficar pagando taxa? É mais ou menos isso. A vantagem de um fundo de investimento geralmente é você não precisar se preocupar, não precisar pensar, né? E você colocar num fundo onde você tem uma gestão profissional que vai tomar as decisões para você. O lado ruim é que você geralmente paga por isso. Tá? Só que isso daqui pode não ser o lado ruim necessariamente, porque às vezes pode ser um lado bom. Quem que vai manjar mais de investimentos, né? Às vezes você que nunca investiu. Começando agora. Ou às vezes, cara, um cara que está há 30 anos no mercado e que tem uma equipe de pessoas ajudando ele a analisar. Então, assim, o preço, ele nunca é ruim, né? Ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo, né, da qualidade do serviço. Acho que é como qualquer coisa, né? Então, por isso que o lado ruim é a taxa, mas na verdade pode ser bom para muita gente. Agora, isso daqui, a gente está falando de um fundo de investimentos. Um fundo de investimentos em previdência, ele não é bom só por você ter um gestor te ajudando a escolher ativos, né, ou investimentos. Ele é bom porque ele também te dá benefícios tributários, ele te dá benefícios de imposto de renda, você vai pagar menos imposto, tem mais segurança, tem uma série de outras coisas, né? Então, de uma forma geral, é isso. E aí, a gente tem fundo de investimento, que vai ter um monte
monte de investimento só na renda fixa, tem fundo de investimento que vai ter um monte de investimento em vários tipos de ações, tem fundo que é para previdência privada, que é o teu caso. E aí, a previdência privada, então, é um esquema que você vai pagando, porque lá no canal eu ainda não fiz aula sobre previdência privada e nem sobre fundo de investimento. Lá, como a gente está começando e tentando sair todo mundo da desgraça, da crise, de dever para todo mundo. Tem uma galera que já saiu aí que eu tô sabendo, né? Tem, graças a Deus, eu recebo mensagem todo dia de gente que tá Parabéns. indo bem. Então, eu tenho muito cuidado ao já começar a falar sobre ações, fundo imobiliário, ouro, dólar, essas coisas, porque para quem tá começando, como eu prefiro ir com calma para não meter os pés pelas mãos, né? E aí, no caso do seu fundo de previdência privada, como que funciona? Pelo que eu entendi, ele chama fundo grão, arca, que já vou perguntar aqui, você vai explicar aqui que é esse negócio de arca. E aí, uma previdência privada. A previdência social é aquela que o governo nos paga, uma mixaria, se a gente conseguir se aposentar, e dependendo de quem vai estar trabalhando na época para pagar o que a gente vai ter para receber, né? E a previdência privada é aquela que você vai pondo uma grana todo mês e lá na frente você vai ter a sua aposentadoria, mas não a do governo, a do teu próprio dinheiro que você investiu lá. Seria isso? É mais ou menos isso. Tá. Né? Pensa que assim, a previdência social, né, ela é uma grande pirâmide. Então pensa que quem está aposentado hoje, na verdade, está recebendo a sua aposentadoria dos trabalhadores que estão trabalhando, tirando uma parte do salário e pagando. Né, para o futuro, né, para a Previdência Social. Só que o que acontece é que, com o passar do tempo, quando eu e você, por exemplo, estivermos mais velhos, ferrou, porque, cara, a gente vai estar lá mais velho, vai ter mais pessoas mais velhas e vai ter menos gente contribuindo. E hoje, a situação já é delicada. A gente tem um negócio chamado déficit. Déficit é o prejuízo. Então, você tem lá o quanto a galera recebe de aposentadoria e tem o quanto o trabalhador ele contribui. Tá. A diferença aqui nos últimos 4 anos foi de R$1 trilhão. Então, hoje já está quebrado o negócio. Hoje, por isso que tem aquelas coisas de reforma da Previdência, tal, que se não fizer o Brasil vai quebrar, sei lá o quê. É por causa disso. Isso daqui só tende a piorar. Então o governo teve a brilhante ideia, falou assim, cara, eu vou obrigar o trabalhador a guardar para o futuro. Aí deu nisso. Aí o governo fez isso, aí ele falou, pô, mas se tem uma grana aqui guardada pro cara que só vai se aposentar daqui a 30 anos, por que eu não pego essa grana e faço alguma coisa com ela? Eles começaram a fazer um monte de coisa, aí ferrou. Aí criou-se a brilhante ideia de fazer uma previdência privada. Ou seja, ela é privada, né? O trabalhador que faz, ele que cuida, né, da previdência dele. E aí os bancões tem uma arte de transformar coisas boas em coisas horríveis. Aí pegaram lá as previdências... Para ganhar para eles mesmos, né? Para ganhar para eles, por isso que é bom, né, ser sócio de bancão, né, cara? Aí eles fizeram uma previdência privada, que é um ótimo veículo de investimento, só que eles botaram taxas abusivas, etc. E aí ficou ruim a previdência privada. Então hoje tem mais de R$1 trilhão em previdência privada no Brasil. Só que desses R$1 trilhão, mais de 500 bilhões não batem nem o CDI. Pô, e eu e você... Mixaria, né? Qualquer porcaria já é melhor que isso, né? Pega lá com R$30 Tesouro Selic, você bate já a maior parte das previdências, né? Caramba, então tem um monte de previdência e a grande maioria, ou uma boa parte, rende menos do que quase que uma conta digital de um banco qualquer, do Nubank, do Banco Inter, qualquer coisinha assim, já rende mais do que essa previdência e a previdência ainda tem um monte de taxa em cima. Um monte de taxa, cara. E imposto pra caramba, né? Tem uns... Assim, ela pode ser é igual o carro. Cara, o carro é ruim. Sei lá, dá pra ter um carro bom, um carro ruim. A ação é ruim, dá pra ter ação que sobe, ação que cai. Previdência é a mesma coisa. Tem previdência boa, previdência ruim. E a maioria hoje é ruim. Né? E a galera não sabe, vai descobrir quando? Lá na frente. Porque quando você fecha uma previdência, você tem tipo um documento que fala quanto ela pretende render e tal. Tem tipo uma parada assim. Ela tem um pouco da filosofia dela, regulamento. Lâmina, sei lá qual que é o nome. Tem a lâmina do produto, aí tem um regulamento. Porque quando você bota o dinheiro num fundo de previdência, não é que o gestor faz o que ele quiser. Você vai botar na previdência que já tem um regulamento do que ela vai fazer, entendeu? Aí no caso da Arca, né, ela já tem na estratégia dela que ela vai investir conforme a filosofia da Arca. Então ela não pode pegar o dinheiro e fazer outra coisa. É isso que ela vai fazer. Mas aí, pensando assim, normalmente quando a gente ouve previdência privada, a gente já pensa em aposentadoria. Você diria que a previdência privada, é o que você falou, né? Tem algumas que são muito boas e algumas são ruins pra caramba. Vamos usar o exemplo do grão. Você acha que é a melhor opção para quem tá pensando em aposentadoria, mas é uma boa opção para quem não tá pensando em aposentadoria? Aí não. Assim, a previdência da Arca, ela é uma previdência para você investir por longo prazo. Então assim, se você está pensando no curtíssimo prazo, putz, não é lá que você vai colocar seu dinheiro. Aí você vai colocar no conta corrente remunerada, Tesouro Selic, Fundo DI, essas coisas. Então a Arca é para quem está pensando no longo prazo. Porque no curto prazo,
prazo, a previdência não tem muitas vantagens. Mas quando é para o longo prazo, aí ele tem muitas vantagens. Por causa dos juros compostos e do imposto que é menor. Exato. É, assim, tá. Só a previdência privada pode fazer você chegar em 10% de imposto lá na frente. Né? Um outro investimento, você vai pagar 15% de imposto, 20%. Por causa da tabela regressiva. Então, o imposto de renda da Previdência, a partir de, sei lá, 10 anos, não sei quantos anos, ele é muito mais baixo do que o imposto de um CDB ou de um Tesouro Direto que dure até 2045, por exemplo. Perfeito. E não só isso, né? Assim, tem uma coisa também que, assim, imagina um problemão de você ser do governo, cara. Você precisa ficar criando formas de arrecadar mais imposto, ganhar mais grana. E aí, lá em 2004, criaram uma coisa chamada Come Cotas. Come Cotas é o seguinte, quando você tem um fundo multimercado... Que é o quê? Fundo multimercado é que tem um monte de coisa dentro. É, um fundo que vai investir em ações, renda fixa, fundo imobiliário, um monte de coisa. Aí imagina para o governo, ele pensa num cara que, por exemplo, te assiste, que é um cara que está pensando no futuro, pô, o cara sabe se aposentar bem, ganhar uma grana no futuro. O que um cara assim pensa? Ele fala, vou investir pro futuro, porque lá na frente eu quero ter grana. Aí você vai investir em algum fundo e você vai ficar, por exemplo, 50 anos... Sem pagar nada. Sem resgatar. Aí o governo falou, não, como que eu vou ganhar imposto em cima disso? Aí ele criou o Come Cotas. O Come Cotas é assim, ó, imagina que eu tenho 100 mil reais, investi. Aí agora eu tenho 105 mil reais. Eu tive 5 mil de lucro. Aí o governo fala, não, eu vou tirar um pouquinho de imposto disso daqui. Aí ele tira um pouquinho de imposto. Mesmo sem você querer resgatar e sacar nada, eles vão lá e tiram uma parte. Exatamente. Então os fundos multimercados geralmente têm isso. É anual? É semestral. Semestral? 2 vezes no ano. E aí vai tendo isso daqui. Então você vai sempre pagando imposto. Aí o dinheiro que você pagou de imposto, ele some. Então daqui 50 anos, dá uma diferença muito grande. E a Previdência, ela não tem Come Cotas. Então assim, é um benefício muito grande. Só para você ter uma noção de uma diferença, ó, se você investisse 100 mil reais para 30 anos, a mais ou menos 14% ao ano, numa previdência, ou seja, um investimento que não tivesse Come Cotas, que um investimento que tivesse Come Cotas, a diferença seria 100 mil reais virarem 4 milhões e meio sem Come Cotas, contra mais ou menos 2 milhões e 800 Nossa, tirou num 1 fundo milhão normal. e pouco aí. É muito grande a diferença. Só que as pessoas não veem, não sabem disso. Tá? Então, assim, a Previdência ela é ótima. O problema é, cara, a galera estragou assim, a Previdência, que tem um monte de taxa. Você tem taxa... Cara, olha isso. Eu nunca me conformei com isso. Você tem taxa de carregamento de entrada para você entrar na Previdência no banco, geralmente, sabe? Tipo, vou botar, sei lá, 10 mil reais. Aí o banco me cobra 5% de taxa de carregamento. Então, eu vou botar 10 mil reais, só, cara, 9.500 reais vão ser aplicados. Os outros 500, eles vão, cara, ficar para o banco. Aí tem taxa de saída. Se eu quiser resgatar, fica uma parte para ele. Tem taxa não sei o que lá. Então é tanta taxa, velho. E isso que assusta e talvez faça muita gente pular fora da Previdência. Exatamente. Mas não são todos, então. Tipo, o seu tem menos taxa, por exemplo. O nosso é um dos mais baratos, com certeza, do Brasil, mas disparado. Não tem essa taxa de entrada aí, por exemplo? Não tem taxa de carregamento de entrada, não tem taxa de saída, a gente não tem uma taxa direta de performance. Qual taxa que tem? Porque tem 2 tipos de previdência, né? Talvez, se der tempo, a gente fala sobre isso ainda. Mas tem uma que é sobre o lucro e a outra sobre o valor total e tal. No caso dessa taxa aí. Geralmente você tem 2 taxas. Você tem a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de administração, ela incide sobre tudo. Então, por exemplo, essa taxa é a taxa de 0,59%. Então, isso daqui é a taxa que você paga para o time de gestão, né, de fato, estudar, escolher os ativos, cuidar dessa carteira, né? Isso daqui é a taxa que você paga, né, para pagar toda a estrutura, etc. A taxa de performance é geralmente uma taxa que o investidor paga se o gestor bater um determinado resultado. No nosso fundo, essa taxa não existe diretamente. Então, a Grão, né, que é a gestora, ela não cobra essa taxa. Só que, às vezes, o fundo investe em alguns outros produtos que, às vezes, tem taxa de performance. Só que existe uma diferença muito grande nessa previdência, que toda vez que a gente investe em alguma coisa que tem alguma taxa, a gente negocia com eles devolver essa taxa ou uma parte dela para dentro do fundo. Então aumenta a rentabilidade do cotista. Entendi. É o que a gente chama de rebate. Isso atrapalha muito nos bancos também. Tipo, eles têm um fundo, cobra uma taxa de administração. Aí eles investem num outro fundo do próprio banco que paga uma outra taxa de administração. A gente, quando investe em algum outro fundo, a gente geralmente devolve uma parte dessa administração para dentro do fundo, a gente não fica com mais nada. E aí aumenta a rentabilidade do investidor. Então, a previdência, ela é interessante para quem quer deixar no longo prazo. Também é possível investir na previdência, só que se você sacar antes do prazo, você vai ter uma taxa maior por imposto de
de renda e acaba não valendo tanto a pena. Não é que não vale a pena, é que ela atinge o maior potencial dela depois de 10 anos. Mas assim, se você for investir pensando num prazo maior do que 6 anos, por exemplo, cara, você já começa a ter muito benefício na previdência. Assim. Tá. E aí, por exemplo, no seu fundo grão aí, quando a gente investe numa previdência, ainda assim, mesmo sendo um fundo de previdência privada, você tem como diversificar o dinheiro dos investidores em um monte de coisa lá dentro. Perfeito. Que é o negócio da Arca. Exato. Como que é esse negócio da Arca aí? Cara, você sabe que eu invisto publicamente, né? Uma parte da minha grana há uns 5 anos. E eu invisto já sob a filosofia da Arca, né? Então, o que é a filosofia da Arca? Eu basicamente dividir a minha carteira em 4 partes, né? Então, o A é o A de ações e negócios. O R, não pode falar a palavra em inglês. Proibido. Mas assim, seria real estate, né? Seria investimentos imobiliários. Fundo imobiliário? Fundo imobiliário. Tá. O C seria o C de caixa, renda fixa. Ah, tá. O quarto, né? O A é o A de ativos internacionais. Então, imagina que você tem uma carteira de investimentos onde você tem uma parte em ações no Brasil, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa, uma parte em ativos internacionais. É porque, para mim, uma carteira de investimentos ela tem que fazer isso, Eduardo. Ela tem que te ajudar a sobreviver aos grandes dilúvios, né? De fato, assim, né? As crises que a gente passa por aqui. Porque, é difícil ganhar grana e às vezes a gente perder, sabe, investimentos ruins. Então, assim, a gente pegou isso daqui e começou a estudar. Primeiro que eu invisto publicamente, eu tive um resultado expressivo, né, na internet, mas a gente também testou isso daqui no Brasil em períodos maiores, né, em períodos de mais de 20 anos. A gente testou nos Estados Unidos, a gente testou na Turquia, no Japão. Posso falar uns números aqui? Fala. Opa. Tipo assim, se alguma pessoa tivesse feito essa divisão 20 anos atrás, na carteira dela. Exato. Então veja que isso daqui não é o fundo, isso daqui é a filosofia da Arca. Que a gente não pode falar da rentabilidade do fundo, mas isso daqui é a filosofia da Arca e o fundo é inspirado nisso. Então, por exemplo, na Alemanha, nos últimos 10 anos, se você tivesse 1/4 em cada coisa, né, você teria tido 150% de rentabilidade, enquanto a renda fixa lá foi de 12%. A Austrália, 338%, enquanto a renda fixa foi 119%. E aí você pega países bem diferentes, tipo Turquia, teria sido 1.393%, enquanto a renda fixa é 360%. E aí você testasse até no Japão, ou na China, ou até nos Estados Unidos, também teria sido maior. Então, em todos os países que a gente testou, a Arca ela foi superior à renda fixa e a inflação dos países. Tá? E aí a ideia é a gente replicar, né, ou se inspirar nisso aqui de alguma forma, aí os gestores fazerem um bom trabalho, né, para o investidor de longo prazo. E vale dizer que a minha grana de longo prazo também está lá. Então assim, quando a gente criou o fundo, eu criei um fundo para que eu pudesse botar minha grana lá. E eu não botaria num fundo tradicional com taxas altíssimas, né? Então eu criei para mim. Então foi um pouco disso, entendeu a diferença? Mas aí, por exemplo, se eu investir R$1.000, é 25% em cada um dos 4? São 4 frações iguais, assim? A Previdência é exigido que ela seja muito mais conservadora do que, cara, uma aplicação convencional. Que pra mim é ótimo, então, pra galera do meu canal, por exemplo. Isso, porque, cara, assim, isso aqui é aposentadoria, né? Então, assim, é difícil. Imagina, você trabalha a vida inteira, chega lá na frente você tem um susto, né? Então, ela tem uma pequena variação. Ela tem o seguinte, ela tem um pouco mais de renda fixa do que em outras coisas. Então, ela tem 40% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários ou papéis imobiliários. Ela tem 30% em ações no Brasil e tem 20% em ativos internacionais. Então ela tem uma parcela maior em renda fixa. E aí você tem, cara, 3 diversificações, né? Você tem a diversificação intra-ativos. Então, por exemplo, ações. Pô, você tem muito mais do que uma ação, né? Você tem várias ações. Você tem a variação entre classes de ativos. Então você tem ações, fundo imobiliário, etc. E você tem a variação de moedas. Imagina que você acorda e você está na Venezuela. Não importa você ter escolhido a boa ação. Então, cara, assim, você tem uma parte em outras moedas, né? Estados Unidos, etc. Então você fica bem diversificado, bem blindado para o futuro, né? Então, assim, o que a gente vê é que quanto maior o período, geralmente mais benéfico é você investir em ações. Tá? Então, assim, para prazos maiores de 10 anos, cara, é muito improvável você ter alguma rentabilidade negativa, tá, investindo em ações. E aí, geralmente, quanto menor a taxa de juros, mais, geralmente, o mercado de ações cresce. E aí, cara, assim, eu estava puxando alguns dados muito interessantes, assim, e desde o ano de 1400, olha só, desde o ano de 1400 existe uma tendência, tá, onde a taxa de juros ela cai século a século. Tá? Então, assim, 1400, 1500, 1600, 1700, sempre diminuiu, nunca cresceu. A única vez que cresceu foi de 1.300 para 1.400. De 1.400 para baixo, segundo o livro Signals, né? Se alguém... Pô, falei em inglês, né? Sinais. Então, assim, é uma tendência natural, né? Então,
E, consequentemente, as ações rendem mais, que é sempre o oposto do que está lá os juros. Né? Exato. Mas o ponto é, ao longo do caminho, vai ter um momento que as ações não vão tão bem, vai ter um momento que ela vai melhor. Por isso que é importante ter uma parcela de renda fixa, e aí o fundo ele vai se adaptando. Então, se a bolsa cai, você tem renda fixa para comprar isso mais barato, né? E vice-versa. Tá, entendi. Então, fundo grão é um fundo que você vai botar a sua grana e pode ser a partir de R$100, né? Isso é uma coisa interessante também que a gente quis fazer. A gente quis, cara, que fosse muito acessível pro Brasil inteiro, assim, né? Pra mim foi ótimo. E isso foi um dos motivos de eu querer fazer. Porque se fosse um bagulho tipo, a partir de 10 pau, não faz sentido, sabe? Então, a partir de R$100 você pode investir. É um fundo que quando você põe o seu dinheiro lá, uma parte vai estar em renda fixa, outra vai estar em ações no Brasil, outra em ações internacionais, outra em fundos imobiliários e coisas imobiliárias. O ideal é você investir nisso pensando na aposentadoria. Ele é melhor do que outras previdências privadas, principalmente porque tem menos taxas. São taxas bem mais acessíveis. Aí você já tem a diversidade, que é algo extremamente importante. Você pode investir todo mês nela? Cara, com certeza, né? E é até recomendado, né? Se você quiser, você pode investir só uma vez. Mas aí é para quem tem muita bala na agulha. Assim, é porque às vezes também, o que é legal, você pode fazer uma portabilidade também. Então, às vezes, se você já tem uma previdência, imagina, você tem uma previdência ruim e você tem a Arca, cara, você pode, fazer uma portabilidade como se fosse um plano de celular. E aí, talvez lá no outro banco tem essas taxas de transferência, de portabilidade, sei lá. E geralmente não é cobrado em portabilidade, é só em resgate. Então o cara, se ele tiver em qualquer outro banco ou qualquer outra empresa, e ele descobrir que tem taxas maiores ou que não é tão diversificada quanto a sua, ele entra em contato com o banco dele e fala que quer a portabilidade para o seu. E geralmente ele entra em contato com o banco de destino. Então, por exemplo, vamos supor que eu vejo que você faz muita coisa pelo Inter, né? Então, vamos supor que você quer fazer a previdência da Arca pelo Inter. Cara, então você vai falar com o Inter sobre como fazer a portabilidade, ele vai te perguntar os seus dados, aí você vai passar os dados para ele e aí ele vai fazer a portabilidade. Então, em alguns dias o seu dinheiro já vai aparecer na Arca, já no seu aplicativo do Inter, por exemplo. Legal, tá, boa. Agora, sobre o investimento mensal, cara, é muito importante você ser consistente nisso, assim. Não adianta, esse mês eu vou fazer um sacrifício. Não, cara. Todo mês você guardando dinheiro, investindo, é o que vai de fato te fazer chegar lá, né? Tá. E aí, só lembrando, né? A Arca, você tem mais vínculo, mais relação com a XP, normalmente, tem a Rico também. Mas a Arca, vocês colocaram e fizeram parceria com várias corretoras, né? Então tem no Inter, tem no BTG, tem na XP, tem, sei lá, Orama, não sei onde mais tem um monte, né? Pra eu não errar todas aqui, cara, assim, a gente tem na própria Grão. A Grão é o quê? Eu não conhecia essa Grão aí. É uma corretora, é isso? A Grão, ela é uma fintech e ela é uma gestora, né? Então, você pode investir na Previdência pela própria Grão. Tá o aplicativo na Apple Store, enfim. Você pode investir pela Grão, você pode investir pela XP, você pode investir pela Rico, pelo BTG Pactual, pelo Inter, pela Orama, pela Genial, pelo Modal, pela Warren e pela Empíricos. Então, a gente quis que fosse bem acessível mesmo. Assim. Tá. E aí, uma dúvida. Por exemplo, independente de eu botar R$100 mil agora ou de eu botar R$500 por mês, digamos que daqui a 15 anos eu quero sair fora. Como que funciona? Os caras vão me dar toda a grana que eu investi com a rentabilidade, porque assim, a aposentadoria é mês a mês que você ganha. Você fica ganhando o seu salário, tua aposentadoria até você morrer. Tem essa possibilidade na Previdência também? Em vez de eu querer, já deu, já parou, eu quero toda a minha grana com a rentabilidade aí que eu quero investir em outra coisa. Tem a opção de eu escolher? Não. Quanto que eu tenho aí? Tem 1 milhão que deu? Então eu quero ganhar um salário de 3 mil por mês até morrer, por exemplo? Como que funciona isso? Cara, imagina que você tem um dinheiro lá, né? Então, você foi investindo todo mês lá R$100, R$200, R$300 e tal. Aí passou um tempo, você tem uma grana boa lá. Então, vamos supor que você tem R$1 milhão. E aí, vamos supor que rendeu 1% no mês. Então, você ganhou R$10 mil. E aí, você quer resgatar, cara, R$5 mil. Você resgata R$5 mil. Eu não preciso resgatar tudo? Eu posso resgatar uma parte e deixar o resto lá? Perfeito. E aí, no outro mês, você vai ter R$1 milhão e R$5 mil rendendo. Então, você pode, inclusive, mesmo resgatando, às vezes ver o seu patrimônio crescendo. Então, você vai resgatar o quanto você achar necessário. Então, não é um plano que eles vão falar, esse tanto aqui vai dar para te pagar 3 mil por mês. Não, eu vou abatendo do meu saldo total quanto eu quiser todo mês. Exato. Porque na Previdência tem uma coisa que você pode converter isso daqui em renda. Mas eu acho que daqui é um pouco complexo e eu não faria hoje. Tá? Então, o que eu faria? Eu basicamente iria administrar esses investimentos, iria resgatando o que eu fosse precisando mês a mês. Né? Então, dificilmente vale a pena você converter em renda. Porque uma Previdência tem isso, diferente de investimento tradicional, mas hoje, na maioria das Previdências, isso não vale a pena. E você tem noção de quanto que... Claro que tem o negócio de garantia passado, não é garantia do futuro e tal, não sei o que lá. Você tem noção de quanto que costuma render
ao ano uma que é multimercado assim? Tem tipo assim, Duda, é na faixa de 10. Ou, não, é no mínimo 20. Que Assim, é impossível muda, né? prever isso daí. O que eu falo assim, no Brasil, a Arca, nos últimos anos, se eu não me engano, rendeu mais ou menos 14% ao ano. Que assim, que seria basicamente um quarto em cada coisa, né? Um quarto em ações, quarto em fundo imobiliário e tal. Nos últimos anos, rendeu mais ou menos 14% ao ano. Só que assim, cara, é realmente impossível de prever, porque o mercado muda, a taxa de juros pode cair, a inflação pode diminuir. Então é muito difícil prever, sabe? Agora, o que eu buscaria é assim, quando eu olho para frente, eu geralmente penso num rendimento acima da inflação. Um rendimento acima da inflação, geralmente é legal você buscar algo entre 2% e 8% acima da inflação como rendimento. Em tese, né, assim, numa boa gestão, é pelo menos isso que deve se conseguir. Talvez a gente pense, nossa, 14, mas isso daí o CDB dá. E aí é importante a gente lembrar que a gente está num cenário atípico desses juros que aumentou tanto do último ano para cá, né? Hoje a gente está tranquilo. Não, o meu CDB ali está rendendo 13%, está rendendo, sei lá, 110% do CDI, da 15% e tal. Só que vai cair. É muito provável que vai cair. Já começou, né, na verdade. Né? Já parou, não aumentaram, né, nessa última reunião deles lá, né? Se começar a cair, daqui a pouco a renda fixa, que é o que eu amo, eu gosto pra caramba, e eu dei sorte que eu comecei a investir nesse momento de alta. Quem tem dinheiro gosta, né? Eu adoro. Tipo, daqui a pouco pode ser que a renda fixa volte a render 3%. E aí os fundos imobiliários aqui, 14%, vai ser muito. Só que hoje tá essa bagunça toda aí, né? Então parece que não é tanto, mas é pra caramba 14% ao ano, né? É muito. Cara, assim, a gente estava menos de 2 anos atrás com uma taxa de juros em quase 2%. E a gente esquece que estava em 2%. E aí a gente esquece e investe em renda fixa e esquece que geralmente quando a taxa de juros está mais alta, é geralmente quando é mais barato comprar as ações e fundo imobiliário, né? Sim. Por isso que é importante você ter uma carteira diversificada. Senão você vai comprar renda fixa agora, aí quando cai renda fixa e as ações estiverem subidas, aí você vai querer comprar ações e você vai viver comprando as coisas caras. Por isso que é legal diversificar, né? Tá. E aí, estamos numa das últimas perguntas aqui, já vou só ver se tem mais alguma. A questão da gestão, e essa eu acho que eu já sei a resposta. Você manja pra caramba, não, Thiago Nigro, nossa, se eu pudesse copiar tudo que ele faz, sabe, proporcionalmente com a minha renda, né? Eu ia fácil. Mas no seu fundo, você que vai investir, não é você que vai escolher os bagulho, né? Porque não é você que vai gerir o negócio. Não, né? é uma boa pergunta, assim. Primeiro, eu vou investir, de fato, o meu dinheiro tá lá. É a pele em risco. Eu falo, quase que eu falo inglês. A pele em risco. Skin in the game. Skin in the game. Então, assim, meu dinheiro tá lá, de fato. Não, sei que falou, né? Desculpa, 2-1. 2-1. Então, assim, cara, o meu dinheiro tá lá, de fato. Então, eu invisto lá dentro. Agora, a decisão, ela não é minha. Por que não pode ser sua, mano? Porque senão eu posso ter conflitos grandes. Então eu posso... Hoje, poxa, assim, a turma de gestão da Grão é muito boa. Então tem uma pessoa que a gente trouxe que ficou 30 anos no Santander. Ele era tesoureiro no Santander, então é um cara muito sério. A gente trouxe uma pessoa que passou 10 anos também no Modal, né? Era sócio no Modal também. Então a gente tem uma equipe de gestão muito redondinha assim, e a gente está construindo um time muito bom. Então não é o menor aprendiz, até porque são caras muito... Os caras ganham bem, viu? E ele que vai ficar vendo as ações e falar, não, agora vamos tirar dessas ações e investir nessa outra, que é o rebalanceamento, é isso? Exatamente, exatamente. Só que o foco deles é mais escolher gestores e fundos do que necessariamente a ação final, né? Então, ao invés de ele chegar lá e falar, compra Itaú, compra tal ação, mas já que ele tem acesso a todos os gestores do Brasil, ele passa o dia conversando com todos os gestores e escolhendo as melhores cabeças para a gente colocar lá dentro. A Grão é uma gestora especializada em alocação de gestoras. Entendi. Tá? Então, mano, acho que eram essas as minhas maiores dúvidas. Então, vou tentar fazer um resumão aqui. Se a galera perguntar, Dudu, você vai investir nisso? Vou. Eu gosto de investir e, galera, eu não tô ganhando nada, nem comissão, né? Você investe se quiser, eu não tô ganhando absolutamente nada por isso aqui, tá? Porque o pessoal enche o saco, né? Tipo, já tá se vendendo, né? Galera, isso aqui é um vídeo normal que eu mandei mensagem, vim e gravei, tá? Não devo nada pra ele, não deve nada pra mim. Por que eu acho interessante Mas esse somos fundo? primos no final das contas. Somos primos, né? Só que eu sou a parte de Osasco. Né? Carapicuíba ali, a divisa. Eu acho legal? Acho. Principalmente, por que eu acho legal? Porque eu ainda não manjo de ações o bastante. Eu não tenho tempo. Galera, vocês sabem que eu não tenho equipe, eu que faço tudo aqui. Graças a Deus, eles que vão editar o vídeo pra mim. Olha que maravilha. Eu queria ter um Kaique lá em casa. Não, lá em casa não, só pra gravar. Eu não tenho tempo de ficar pesquisando. Se tem uma galera que manja pra caramba, que já estudou trocentos anos, que sabe qual ação... Eu não vou ter tempo pra ficar vendo aqueles bagulho de Dow Jones, de não sei o que lá, de que qual tá subindo e caindo. Eu vou investir, os caras se viram nos 30,
30, eles têm por que tentar dar o melhor e fazer o melhor, porque é o nome deles que está lá, e tem muito menos taxas do que normalmente se vê por aí. Só que aí é o ponto que eu acho que é bem relevante. Isso é mais voltado para quem quer pensar no longo prazo. Vira e mexe e pergunta, qual que é a melhor opção para investir para aposentadoria? É tesouro direto? É sei lá o quê? Essa é uma opção muito boa. E aí, galera, vocês sabem, eu não me vendo para falar coisa porque estão pagando nem nada. Tá? Isso você pode confiar. Por que eu tô falando que o deles é interessante? Porque as taxas deles são bem menores que os outros fundos. Então, se você já tá num fundo de previdência que tá rendendo uma porcaria e que tem taxa pra caramba, por que eu não vou falar pra você mudar pra essa? Entende? Se eu chegasse aqui e não, a taxa é 7%, valeu, beleza, pessoal, então você faz o que você quiser aí que eu não devo... Mas se é melhor e mais barato, eu vou te sugerir. Só que é pra quem tá pensando mais no longo prazo. Se você tá querendo investir pra ficar rico daqui a um ano, não tem nada a ver com isso. Se você tá querendo investir pra daqui a um ano tirar tudo pra comprar o teu Onix Turbo 1.0, não é pra isso também que eu tô falando, tá? Longo prazo e pensar em aposentadoria, talvez essa seja a melhor opção que tem no mercado, porque a galera manja, porque é uma diversificação muito boa, porque tem taxas super baratas. Resumindo, acho que é isso. Tem algum outro benefício que você falaria? Cara, tem vários, mas, poxa, não sei se você quer entrar no detalhe, né? Mas tem vários tributários, sabe? Tipo, você tem menos imposto. Com relação a outros fundos ou com outros investimentos? Não, em relação a outros investimentos, assim. Então, por exemplo, quando você falece, geralmente, pô, você tem herdeiros, essa grana vai de alguma forma para a família e tal. E você não tem um imposto muito relevante, que é o ITCMD, que é um imposto bem grande. Na Previdência você não tem. Na Previdência você não tem. Eu invisto publicamente, né? E aí eu já paguei muita DARF. DARF é tipo quando você tem lucro em ação, você paga um percentual de lucro. Eu já paguei mais de R$1 milhão em imposto aqui e as pessoas vêm pagando as DARFs. Na Previdência, eu posso vender uma coisa que está no lucro e comprar outra coisa sem pagar o imposto lá dentro, entendeu? Então você pode rebalancear sem pagar imposto também, né? Então é menos dor de cabeça. Tipo assim, se eu quiser investir em ações, eu vou ter esse saco de... Isso é chato demais, imposto de renda, né? Nossa, bagulho chato do caramba, velho. Eu não vou ter que ficar pagando coisa e nem nada, só quando eu for sacar, porque não tenho come cotas. Exatamente. E vocês que já calculam tudo e já vão pagar lá. Quando o investidor resgata, a corretora que ele investe ou o banco digital já entrega isso aqui líquido para ele, então não precisa fazer cálculo. E para mim, um dos maiores benefícios é assim, quando você tem a Previdência, na hora de declarar IR, cara, é só uma coisa que você precisa fazer, entendeu? Tá, não é de todos os investimentos diferentes que você tinha. Não é de todos. Aí você imagina tem que declarar tudo, é uma loucura. Aqui é só uma coisa, é muito simples, muito fácil, né? Tá. E também tem uma outra coisa, mas talvez não precise entrar agora, mas assim, a Previdência ela te permite abater imposto que você pagaria como um trabalhador assalariado. Que tem a ver com aquele VGBL e PGBL. Exatamente. Mas para quem é pobre, esse aí não faz tanto sentido. Para quem é pobre é fogo. Para quem está começando, VGBL, tabela regressiva. É isso que você tem que ter em mente. Que é o que vai diminuir o imposto a cada ano que passa, de forma que a partir do 6º ano já vai ser ótimo, porque vai ser bem menos imposto que um investimento normal. Aí você já começa a ser competitivo, né? Eu quero investir. Eu entro lá no Banco Inter e lá quando eu clico em Previdência Privada já vai ter tudo falando sobre o seu? Se for pelo Banco Inter, por exemplo, você vai entrar lá, investir, Previdência Privada, escreve ARCA, vai aparecer o fundo, investir, quando você quer investir, assinatura eletrônica, pronto. Mas lá já tem essa lâmina mostrando onde que vai ser investido as coisas? Tem também? Tem. Tá, então a pessoa pode saber tudo direto na corretora, Isso, que vai aquele exato. monte lá que você falou lá, BTG, XP, Banco Inter, Modal, uma parte de opção, né? Só ir lá, investir, ARCA e pronto. Beleza, galera? Acho que deu para entender, né? Deu para dar uma facilitada. Posteriormente, galera, eu vou fazer uma aula explicando mais detalhadamente o que é fundo de investimento, o que é previdência, mas eu tô engatinhando nisso ainda. Mas já deu para ter uma boa noção aqui, né? Tirar várias dúvidas. E aí, você decide. Eu vou investir? Vou investir. Principalmente pelo que eu falei. Eu não tenho tempo, galera, de ficar vendo 1 milhão de coisas. Real estate. Você nem que peste é essa, velho. Mas os caras manjam. Então, eu vou confiar e vou deixar lá pensando no longo prazo, tá, galera? Então, esse é um ponto importante que eu quero reforçar aqui para você não fazer asneira. Você bota o bagulho lá e daqui a 3 meses já quer tirar. Não, aí não dá, né, galera? Então, é para pensar anos, tá? Deixa aí por bastante tempo. Beleza? Acho que é isso, beleza. né? Muito bom. Obrigado pela oportunidade de Eu que falar mais sobre agradeço. isso. Foi um prazer Parabéns estar aqui. pelo trabalho. E espero novos convites aí, só que dessa vez partindo dele, que essa vez eu que pedi pra estar aqui, tá? Cara, então eu vou te fazer um convite já. Kaique, precisamos gravar um Primocast, Primo Rico e Primo Pobre. Não vai bombar isso daí, cara? Bom, Se a galera quiser, se saindo você... daqui a gente já vai na mesa do Lucão já, mas a galera tem que comentar antes. Tem que comentar Tem que antes. ver os comentários.
comentários lá pra ver se eu marco. O Kaique é ligeiro, ele gosta de engajamentozinho. Ó, eu topo, hein? É só chamar que eu venho aí, vai ser um prazer. Fechado, cara. Tá bom? É nóis. Valeu, galera. Obrigadão, hein?